Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, todo mundo animado aí? Feliz? Feliz? Animado e feliz? Não? Não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Tô brincando. Bom, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E um grande desafio pra mim. Pra quem não sabe, primeira vez que eu vou ocupar essa posição, né, essa responsabilidade de compartilhar a palavra. E aí vocês vão perceber, assim, porque, meu, a gente tá aqui direto tocando, vocês vão perceber como o violão pode ser uma muleta, sacou? Você não. Meu, eu não sei o que eu faço com o braço, entendeu? O que eu faço com o meu braço aqui? Tipo, segurar o microfone é diferente. Mas, principalmente, a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus e, e compartilhar o que ele tem falado comigo. Eu queria que a gente abrisse em Mateus 6, 9. Então, você pode abrir a sua Bíblia. O texto é ultra conhecido, você sabe de cor, na verdade, mas é bom a gente dar uma lida e entender melhor a, o texto por meio da leitura também. Eu já vou falar que eu não vou garantir que vai ser bom, tá bom? Mas tá tudo certo que a gente tá em família, né? Amém? Então vocês vão continuar me amando mesmo sendo ruim, né? Mas vamos lá. Abra a sua Bíblia e Jesus em Mateus 6, 9 vai falar: E vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, a gente está aqui nessa manhã feliz, a gente cantou, a gente dançou, a gente participou como família, desde as crianças até as pessoas mais velhas. E a gente vem se alegrando, Senhor, com seus movimentos aqui na nossa comunidade. A gente pede agora que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Talvez a forma não seja a melhor, mas a gente clama, Pai, que o Espírito Santo ele esteja ao nosso redor nos trazendo entendimento e que a gente chegue cada vez mais próximo do que a gente deve ser em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do Filho. Amém. Bom, eu queria começar fazendo uma recapitulação. Você pode deixar sua Bíblia aberta. E a recapitulação ela vai começar lá no início do Sermão do Monte, que a gente já falou pra caramba aqui. A gente ainda tá nele, mas já falamos bastante. Começa em Mateus 5. Então você pode deixar aberto e eu vou citando alguns pontos que eu acho importantes da gente relembrar para a gente introduzir no que a gente vai falar hoje. O que acontece? Primeiro movimento de Mateus relatado. Fala que Jesus sobe ao monte e ele senta, e quando um rabi, um mestre, senta, ele senta para ensinar. Então ele senta com seus discípulos para ensinar e começa a falar assim, ó, bem-aventurados são, felizes são as pessoas, tal. A gente não vai passar exatamente por todas elas. Se você tem interesse, nós temos o DocaCast, que tem um monte de pregação legal, esmiuçando cada uma dessas bem-aventuranças. Mas Jesus vai tratar sobre essas bem-aventuranças e no final delas entra num texto bem emblemático para a igreja, principalmente quando a gente vai falar sobre fazer a diferença, né? Que é aquele texto: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus vai falar: o sal só tem sentido se ele dá sabor, se ele não tem sabor nem para ser pisado serve. A luz só faz sentido se ela estiver num lugar alto, porque se ela não estiver num lugar alto, ela não ilumina. Então vocês já são o sal e vocês já são a luz do mundo. E ele vai terminar e fechar esse pensamento de sal e luz em Mateus 5,16. Pode ler aí nessa Bíblia. Ele diz assim: assim, sendo sal ou sendo luz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Continuando, passando esse texto, Mateus vai relatar Jesus falando sobre o cumprimento da lei, que também é um texto bastante conhecido, onde Jesus fala: eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então, Jesus termina também esse trecho falando sobre lei e sobre cumprimento em Mateus 5,20, falando assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu queria dar uma ênfase aqui e fazer um questionamento que eu não sei se você já se perguntou, mas por que Jesus fala tanto dos religiosos, dos fariseus? Alguém já fez essa pergunta? Por que Jesus fala tanto dos fariseus, dos religiosos?
E a pergunta é, meu, será que Jesus era um ativista? Será que Jesus era uma resistência? E talvez se a gente olhasse na perspectiva da nossa época, a gente até pensasse, ó, Jesus é um cara que é da resistência, que tá como ativista, vamos mudar o planeta, não sei o que lá, sabe essas coisas. Mas eu penso um pouco diferente, eu queria trazer uma alegoria para ver se a gente consegue entender. Eu faço engenharia mecatrônica, e como engenheiro mecatrônico a gente tem muitas matérias sobre como produzir uma determinada peça, por exemplo. Então, você pode fazer uma determinada peça a partir de uma usinagem, que você vai lá, coloca num torno, por exemplo, uma peça que não é nada moldada, você vai retirando o material e aquilo chega num produto final. Você pode fazer isso por meio de dobramento, enfim, N formas. Uma delas é a seguinte: existe uma específica que você precisa para fazer uma peça metálica no seu fim de um modelo. E o que é um modelo? O modelo é uma referência física da peça final que você almeja chegar. Então você quer ter, sei lá, a estrutura de um relógio. Para você ter o relógio, você tem que fazer então o modelo do relógio para no fim você chegar num relógio de metal. Qual que é o grande problema desse método? O problema, né? É que para você gerar um produto final igual ao modelo que você quer fazer, é necessário fazer um molde. Então é modelo, molde e produto final. Essa é a sequência basicamente. E nesse molde é onde você vai despejar o material, o metal fundido. Então você vai lá, derrete o metal, coloca nesse molde, quando ele secar você vai ter a estrutura do relógio no final. O grande desafio é fazer um molde que permita chegar num produto final igual ao que é o modelo. Por quê? Para a gente fazer um molde é preciso de uma composição de areia com algumas outras misturas. E para que esse molde seja bem feito, a composição ela tem que ser homogênea, a resistência desse molde tem que estar bem feita, então você tem que amassar a areia bem feito, porque senão ela destroça quando você derramar o metal. E no final você pode ter alterações nisso. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver com os religiosos, né? Porque Jesus, o que quer dizer com os religiosos que ele está falando? Por que Jesus fala tanto dos religiosos? E eu acredito que assim, os religiosos são como os moldes, que eles tomavam como modelo a lei mosaica, que é a lei de Moisés. O que é a lei mosaica? Os 10 mandamentos lá e tudo mais. Mas eles não têm na sua areia o trabalho suficiente, a estrutura suficiente, correta, para quando derramar um metal fundido, o produto final seja exatamente o modelo. Então, na aparência, o modelo ele vai parecer com aquilo que você almejou no início. Só que, na essência, vai estar diferente. Porque a estrutura não foi bem, o molde não foi bem trabalhado. E aí, o que eu quero dizer com isso? Jesus também tinha uma lei, Jesus também tinha um molde que era a própria lei mosaica que era utilizada pelos religiosos. A grande diferença entre Jesus e os religiosos é que a areia de Jesus, o molde de Jesus era perfeito. Então, quando ele pegava a lei que foi dada por Deus, a lei não chegava destroçada lá no final, entendeu? Como produto. Algo que parecia, mas era distorcido. A lei chegava como que realmente era o modelo. Entende? Essa é a grande diferença. E aí quando você fala, por que Jesus fala tanto dos religiosos? Porque, pensa num contexto. Os religiosos, os mestres da lei, eram as pessoas que eram capazes de ler a lei. Naquela época não tinha instrução. Você não tinha uma escola lá que você aprendia a ler e ia ler sozinho. Então, existia uma seleção quando criança. Essas crianças que eram dotadas, elas aprendiam o Pentateuco e tudo mais lá. E elas iam aprendendo a ler e a interpretar a lei. Esses caras, que eram os religiosos, os mestres da lei, que ficavam nas sinagogas, eles eram responsáveis por traduzir a lei para a população, para o povo. Logo, agora imagina assim, se o cara ele é responsável por traduzir a lei, ele é a própria referência. Então, quando as pessoas olhavam para os religiosos, o que eles faziam, eles viam nos religiosos o que era a essência da espiritualidade.
Porque eles não tinham a transformação da mente e a instrução devida para entender que o que eles estavam mostrando, fazendo e pregando e ensinando não era exatamente a lei de Deus, que foi dada a Moisés. E aí Jesus vem e fala em Mateus 5:20, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E o que é muito louco esses caras, eles guardavam a lei como ninguém aqui talvez guarde. Então você fala assim, o sábado, não vou fazer nada no sábado. Eu não mato ninguém, eu não me prostituo, porque eu não deito com a mulher do próximo. Enfim, uma série de leis. Eles eram o exemplo na lei. Mas Jesus vai falar assim, apesar de eles interpretarem a lei, apesar de eles estarem seguindo a lei, o molde não está correto. E o produto final está sendo alterado e não está sendo legal. Por isso que Jesus, a partir daí, começa a reinterpretar o que deveria ser já uma realidade nas nossas vidas. Então, a gente vai ver uma série de vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, certo? Então eu falo assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo que aquele que se irá contra o seu irmão já matou, já pecou. Você vai ver, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Porém, eu vos digo, Jesus falando, eu vos digo, que aquele que desejar a mulher do seu próximo, só olhar para ela e desejar, já adulterou. Entende a diferença? A lei dos fariseus, dos mestres da lei, era sobre não fazer. A lei era algo aparente, que você não mostra, as pessoas não conseguem enxergar. Jesus trabalha numa ótica diferente, Jesus trabalha no coração. Jesus não fala, se você não fizer, você não pecou. Jesus fala, se você pensar, você já pecou, entendeu? E é muito interessante porque aí ele vai continuar, olho por olho, dente por dente, vai falar sobre o juramento, vai falar sobre ama teus inimigos, até que Jesus termina dizendo toda essa parte também em Mateus 5, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Algo bem desafiador pra gente. E Jesus vem ensinando muitas coisas no meio do caminho, até que, enfim, no capítulo 6, onde a gente vai chegando no nosso objetivo, ele fala a respeito da oração. E como nós já vimos também anteriormente, em Mateus 6:5, ele vai falar de novo sobre os religiosos, que era um padrão. Ele fala assim, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, porque eles se deleitam em sua própria oração. Eles vão nas sinagogas, eles ficam de pé, eles vão nas esquinas, eles ficam de pé e proclamam em alta voz as suas orações. Não façam como eles, porque o objetivo deles já foi alcançado. O que eles queriam, eles já receberam. E o que é muito interessante, estava pesquisando, quando Jesus fala sobre as esquinas e ele fala sobre ruas, a palavra rua são ruas grandes. Porque quando as ruas são pequenas, eles falam como vielas. A palavra certa que é traduzida. Então eles iam para esses lugares de exposição e se colocavam nesse lado da religião e se expunham, mas a sua exposição, assim como anteriormente Jesus já havia falando, era aparente, porque ele não vinha do coração. E aí Jesus vai falando desses caras e eu chego a uma conclusão de que existe uma oração que é a oração da ostentação. Você pensou que a ostentação era só o MC Guimê que fazia, né? Então. Você achou que, vou lá, coloca as minas atrás, um cifrão, né? Não, não, não. Então, não é só no funk que existe ostentação. Aqueles irmãos lá, fariseus, oravam uma oração de ostentação. Por quê? Porque a oração deles estava baseada em mostrar o que eles faziam. Eles estavam na espera de ser reconhecidos. Jesus fala, não façam como eles. Não façam como eles, porque eles já receberam a sua recompensa. Jesus vai para um movimento contrário. Vai falar assim, vocês quando forem orar, eu vou chamar vocês para o movimento do quarto. Qual é o movimento do quarto? Você vai lá na tua casa, entra no quarto, fecha a porta, e lá, o que eu acho muito interessante, o pai que está em secreto vê você.
A gente sempre olha na perspectiva da oração de que Deus ouve a gente, né? E a palavra fala que Deus vê a gente lá. É algo muito interessante. E Jesus vai falar, lá naquele lugar de intimidade, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A gente aprendeu há 2 semanas atrás sobre o Pai. E por que Jesus ensina a gente chamar Deus de Pai? A gente tem que entender que naquele momento, até aquele momento, Jesus era visto como Senhor. O Dani deu um exemplo muito bom, é que quem é Senhor? Qual que é a diferença de Senhor e Pai? Senhor, você pega o seu chefe, aquele que você tem o interesse de subir na carreira, entendeu? Assim, pô, vou trabalhar aqui, mostrar pra ele que eu sou bom, e aí ele vai me gratificando e eu vou crescendo. Pega o seu chefe e fala assim, você tem intimidade com o seu chefe de falar assim, pô, cara, horrível o seu trabalho? Ou, e aí, cara, não tô conseguindo fazer nada disso aqui, entendeu? Você tem a intimidade e a total liberdade de chegar pro seu chefe e falar o que você quiser com ele? Eu acho que não. Eu imagino que não. Se você tem, bacana. Mas, geralmente a gente não tem, porque quem é senhor é alguém que é superior a você. Você não vai para uma monarquia e olha para a monarquia e fala assim, e aí, truta? Beleza? Bate aí. Vamos tomar um café, entendeu? A monarquia você vai exige respeito de você. Falar, eu não sei como a monarquia é excelentíssima, sei lá. É alguma coisa, excelência, enfim. Quando Jesus está ensinando pai, eles vinham de um contexto histórico de senhor. Deus era senhor para eles. O senhor dos céus e da terra, o senhor, enfim, de tudo, o criador de todas as coisas. E Deus não deixa de ser senhor. Mas quando Jesus introduz pai, Jesus está introduzindo pai porque o pai dele nos adota. Agora pense comigo, por que o pai dele nos adota? Imagina assim, quem brincava de massinha aqui quando era criança? Quem desenhava bonequinho de massinha quando era criança? Tá, aí ó, você vai responder uma pergunta chave pra mim, tem que ser sincero. Quem chamava a massinha de filho? Ainda bem, senão a gente tinha que orar por você, né? Mas, é... não chamava. Mas é mais ou menos isso. Imagina Deus, ele pega e forma do barro a humanidade. A humanidade é criação. Lógico, existe uma grande diferença entre a gente fazer uma massinha e Deus fazer uma massinha, né? Que Deus no fim sopra e tem vida. A gente vai... Aconteceu nada. Mas, qual que é o sentido da gente, de Deus, da gente, por exemplo, criar um bonequinho e falar, vem aqui filho, agora vamos brincar. Entendeu? Não existe isso. Deus faz esse movimento contrário. Deus cria, Deus dá o fôlego de vida, e da criação, por meio de Jesus, o pai de Jesus, ele nos adota. E aí o filho de Jesus está falando assim, ó, quando vocês forem orar, orem assim, pai. E aí o Dani trouxe um termo bem legal que é papaizinho, que é mais íntimo ainda. E por que a gente fala papaizinho? Porque a gente está dentro do quarto. E no quarto a gente tem intimidade com o pai, o papaizinho. Agora pensa comigo. Se nós somos uma criação segundo a semelhança de Deus, e nós fomos adotados como filhos, e Jesus ensina Pai, ele também fala Pai Nosso. Quando Jesus fala Pai Nosso, e ele coloca todo mundo nessa, quem que é meu irmão? Todo mundo é meu irmão. E quem que é o Pai Nosso? Deus. Se Deus é nosso Pai, existe uma família aqui, certo? E quando a gente ora, a gente não ora no singular, porque a gente ora pela família. E é isso que Jesus vai falar, tá traduzindo para a gente sobre a importância da pluralidade do corpo da família. É muito interessante a palavra a parábola do, esqueci o nome, do filho pródigo. Que o Dani também compartilhou na semana passada, mas eu gostaria de relembrar. A parábola é a seguinte, conta a história que tinha um pai, 2 irmãos, eles moravam na mesma casa, tinha um filho mais novo, o filho mais novo um dia chega e fala assim, eu quero minha herança, eu vou embora. Naquela época falar, eu quero minha herança, aqui também, né? Ninguém fala quero minha herança. Mas ó,
Você recebe herança quando o pai morre. Quando o filho fala, eu quero minha parte da herança, que eu vou embora, primeiro, o pai fala, você tá louco? É dinheiro é meu, entendeu? As coisas são minhas. Mas não, o pai, primeira coisa, dá e vai embora. O que o filho fala com isso? Você morreu pra mim, tô pegando minha parte e tô vivendo minha vida. Ele sai, vai embora, o outro filho fica lá. Não tem mais história sobre essa parte, e o que aconteceu durante o que o filho estava lá. Mas fala que ele gastou todo o seu dinheiro, falam que foram com meretrizes, enfim. E aí ele viveu a vida loucamente, chegou num momento onde acabou o dinheiro, ele estava pobre, ele começou a comer a comida dos porcos. Comendo a comida dos porcos, ele pensou: caramba, na casa do meu pai, os funcionários comem melhor que eu. E aí ele falou assim: bom, vou voltar para lá. E foi esquematizando. Vou voltar para lá e vou falar: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus e pequei contra ti. Ia pedir para ser aceito de volta. Ele foi nesse plano, voltou para casa. Quando chegou lá, o pai o avistou. E assim, a gente tem uma peça lá no JV na Estrada que é interessante, que é Fim de Tarde no Portão. A ideia é de que o pai estava no portão todos os dias esperando o filho voltar. Talvez a gente pense de uma forma meio louca, porque quando a gente olha Deus Senhor, a gente olha um Deus que não se importa com a gente. A gente não espera que Deus esteja no portão esperando a gente voltar. Mas quando a gente olha um Deus Pai, a gente olha um pai que está angustiado de ver o filho que se perdeu, mas está esperando ele voltar, porque ele escolheu sair. E aí, nessa peça, mostra o pai no portão, fim de tarde no portão. A tarde está caindo, tudo está acontecendo, meu filho não volta, até que um dia eu avisto ele de volta. E o filho volta com aquelas ideias de falar pro pai: meu, pequei contra Deus, pequei contra ti, mas não dá tempo. Deus fala, o pai fala: meu filho, coloca a roupa nele, coloca o anel, coloca a vestimenta, mata o novilho gordo que a gente vai fazer uma festa. Meu filho voltou. E é muito louco porque começa a festa, começa o banquete e de repente um funcionário chega pro pai e fala assim: ô, o senhor, né? Porque funcionário. Seu filho mais velho tá lá fora, não quer entrar. Vamos lá ver lá o que tá acontecendo. Aí o pai vai lá, o filho revoltado já, o mais velho, e ele fala: eu não acredito. Você matou um novilho gordo pra esse moleque aí que gastou todo o seu dinheiro e foi embora, gastou todo o seu dinheiro. Agora ele voltou e você matou o melhor novilho pra ele e tá dando uma festa. Eu que tava aqui, o Senhor nunca deixou eu matar um novilho gordo pra eu fazer uma festa com os meus amigos. Agora esse aí, seu filho que foi embora, você faz uma festa do caramba. E aí, não fala o que aconteceu, se o filho entrou na festa ou não. Mas fica uma bastante interessante pra gente pensar, que é a seguinte: eram dois filhos numa família que tinha um pai. O pai era amoroso, porque o pai dá o dinheiro dele e mesmo quando o filho resolve voltar, ele aceita ele como filho, não como um escravo. E aí tem um outro irmão que trata o pai como senhor. Então você vê que nenhum dos filhos entendeu que aquilo lá era uma família. Porque um mata o pai e o outro trata o pai como senhor. Ele não tá lá por amor ao pai, ele tá lá porque ele não entendeu nada. Ele falou assim: ó, eu tô trabalhando com meu pai, aqui é a minha forma de viver. Se ele fosse filho, ele fala assim: vamos pegar a nossa família, vamos matar um novilho gordo e vamos cear junto. Qual que é a grande questão da história? Dentro da religião, a gente gosta de escolher quem tá e quem não tá dentro da família. A gente gosta de olhar para as pessoas e falar assim: isso aqui não faz tal coisa, isso aqui não faz parte da família. Quando na verdade o pai está colocando todo mundo para dentro. E quem sai são os próprios filhos. Então quando Jesus está falando Pai Nosso, ele está falando: a gente tem um pai que é nosso, da nossa família, e na nossa família existe muita gente que não está aqui porque resolveu sair também, entendeu? Mas ele fala Pai Nosso. E continua, que é o objetivo do nosso texto de hoje. Ele fala: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a primeira coisa que eu penso é: como? Alguém já pensou em como a gente vai orar: santificado seja o teu nome?
Porque como que eu santifico o nome santo de Deus? Entendeu? Como que eu vou orar por Deus, o Criador de todas as coisas, o perfeito, e orar para Ele e falar assim: ah, Deus, santifica o teu nome. E foi uma das grandes sacadas que mexeram comigo alguns anos atrás com relação ao Pai Nosso e trouxeram significado a muitas outras coisas. Porque a gente muitas vezes ora o Pai Nosso como uma reza, né? Uma repetição. Mas a gente não entende o que o Pai Nosso está falando para a gente e a profundidade que existe nele. O que acontece é que quando Jesus está dizendo, quando Jesus está falando santificado seja o teu nome, ele não está falando santo é o teu nome. Ele não está fazendo uma constatação sobre Deus, sabe? Ele está falando um verbo de santificar, ou seja, tornar santo o nome de Deus. E Jesus está ensinando isso pra gente. E aí a gente precisa entender que qual é o sentido desse santificar. Porque esse sentido, ele mora no Pai Nosso. Pensa assim, a gente tem uma família, né? Nós somos uma família. Existem pessoas que nasceram agora. Tem lá seus filhos. Eles nasceram, começam a crescer e eles se tornam representantes da família. Então a família tem um pai e tem um monte de filhos. Mas quem representa a família são os filhos. Entende? E aí que mora o problema. Porque nós, como representantes da família, não representamos o pai como ele é, santo. Nós, como filhos, não representamos a essência do pai. Nós, como filhos, sujamos o nome do pai. E aí, vai fazer um pouco mais sentido agora? Pensa nas vezes que eu e você, a gente fez coisas como cristãos, ditos evangélicos. A gente fez coisas e falou assim, mano, eu vou fazer independente de estar errado e saber que Deus não compactua com isso. Então, quando Jesus está nos ensinando a santificado seja o teu nome, Jesus está falando sobre essas coisas que a gente fez e sujaram o nome de Deus, sujaram o nome da família. Porque a família de Deus não representa a santidade do Pai. Então, quando a gente está orando, santificado seja o teu nome, a oração santificado seja o teu nome é uma oração de transformação. É uma oração que quando a gente ora, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo, santifica o teu nome em nós, porque nós, como representantes teus, não representamos como és, santo. Nós, como os filhos, que somos da família, não representamos Deus como ele é, santo. E por isso a gente está clamando, transforma-nos. Transforma-nos. Nós carecemos da santa transformação que o Pai pode fazer em nós para que o nome dele seja santificado. E assim a gente revele como família quem o Pai é. Então transforma-nos. E aí conta uma história que eu acho bem bacana. Tinha um chinês lá na China, um irmão chinês. Podia ter um chinês aqui, gente. Tinha um chinês, estava lá na China. Ele era um irmão. Um dia ele plantava arroz para colher arroz e sobreviver. E um dia ele teve uma ideia e falou assim: bom, eu tenho habilidade, então eu vou criar aqui um sistema de irrigação, porque assim eu vou melhorar o meu sistema de plantio, de arroz, vou colher mais e vai ser bom. Então ele foi lá, trabalhou, montou o sistema de irrigação e começou a ver frutos, sabe? Nossa, tava crescendo e tal. Bacana. Só que a vizinhança que estava em torno dele começou a olhar e ficar um pouco com inveja. E aí a vizinhança dele olhou e falou assim: vamos sabotar ele. E eles foram lá e sabotaram, foram durante a noite, sabotaram o esquema dele lá de irrigação. Aí o cara acordou no dia seguinte e falou assim: putz, o que aconteceu? Foi lá, trabalhou, arrumou o sistema de irrigação dele. Novamente, os vizinhos olharam e falaram assim: não dá, não tá certo. Foram lá e sabotaram ele de novo.
O cara foi a terceira vez. Falou assim, mano, persistência. Arrumou as coisas dele, os vizinhos de novo durante a noite foram lá e sabotaram o esquema dele. Aí esse cara falou assim, bom, vou buscar um conselho. Foi lá na igreja, na comunidade dele, tinham os seus líderes religiosos e ele falou assim, olha, tô com uma dificuldade, um problema. Eu tô com um problema porque eu fiz um sistema de irrigação e os meus vizinhos estão me sabotando. O que eu faço? Aí a comunidade lá falou assim, ó, a gente vai pegar uma semana para orar, daqui uma semana você volta e a gente conversa. Aí beleza, passou uma semana esperando, ele voltou, falei, e aí, vocês pensaram, o que vocês me sugerem? E os líderes religiosos viraram para ele e falaram assim, antes de você arrumar o seu, vai lá e constrói para eles o mesmo sistema de irrigação. E aí, esse irmão, como ele era um irmão de verdade, assim, um crente, que nada desse que sai da igreja quando você desafia, entendeu? Ele foi lá e fez, falou, não, vou lá, fez o sistema de irrigação para cada um deles, arrumou o seu, tava tudo rodando bem, e aí um dia bate lá na casa dele, um monte de gente da vizinhança. E ele fala, pois não, ele fala, a gente queria falar com você. E ele falou assim, pode entrar, vamos tomar um café. Eles sentaram à mesa, e os caras falaram assim, bom, a gente veio aqui falar com você, porque você sabia que era a gente que tava sabotando o seu sistema de irrigação? E o irmão falou assim, eu sabia. E eles perguntaram, por quê? Por que você fez isso? Por que você fez o que fez? E o irmão lá falou assim, porque eu tenho um Deus que me ensina a ser assim. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Essa história é sobre santificação do nome de Deus. Talvez seria muito mais fácil chamar a polícia e falar assim, cara, vem aqui me ajudar porque eu tô tendo trabalho, os caras estão entrando na propriedade, desgraçando tudo. Mas esse irmão foi lá e fez diferente. Fez o que Jesus nos ensina a fazer. Santificado seja o teu nome. Mateus 5,48 vai dizer, né? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Santificado seja o teu nome. Jesus diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Santificado seja o teu nome. A gente pode olhar para o Pai Nosso e orar. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, livra... enfim, e até o final. Só que eu acho legal, o Ari falou uma coisa muito interessante, que o Pai Nosso pode ser reduzido a poucas frases, que é, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque quando você fala santificado seja o teu nome, o reino de Deus vem. Quando você fala santificado seja o teu nome, você perdoa os seus devedores. Quando você fala santificado seja o teu nome, você deixa de cair em tentação, é livrado. Quando você santificado seja o teu nome, o olho por olho, dente por dente, é virar outra face. E eu não sei o que você tem passado, não sei a história de lá no profundo, o que você tem vivido. Eu sei que Jesus nos convida à transformação, um pedido de transformação, um clamor de transformação, que é santificado seja o teu nome. Eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são os seus entraves e tropeços. O que eu sei é que Deus, o Pai da família, do qual nós, como parte da família, revelamos para os nossos irmãos que ainda não entenderam, mesmo dentro ou fora da comunidade, que são filhos. Eu sei que Deus tem o maior interesse em santificar o nome dele em nós. Basta a gente fazer uma oração. Santificado seja o teu nome. E estar disposto a ouvir a voz dele e ser impactado e transformado pelo amor e pela graça e também a, pela responsabilidade que o Evangelho propõe a nós. Então abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai nosso,
Nós estamos aqui nessa manhã, entre família. Nós aprendemos sobre a tua palavra. Nós entendemos um pouco mais da oração que o Senhor nos ensina. E nós queremos, Pai, orar dessa forma, mas não somente como um rito, não somente como uma reza sem sentido. A gente quer, Pai, que a nossa oração, quando for feita, seja carregado, Senhor, de responsabilidade e de maturidade, porque nós entendemos o que isso diz. Então nós entendemos, Pai, e nós oramos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque nós carecemos, Senhor, da sua transformação. Nós carecemos que o Senhor trabalhe em nossos corações e nos transforme. Nós carecemos que a face de Cristo seja moldada em nós. Se isso não acontece, fica mais difícil que os nossos irmãos que ainda não entenderam te conheçam como Pai. Por isso, trabalha no nosso coração e imprime, Senhor, a face de Cristo em nós. Cristo que é o Filho perfeito e que tem a relação, Senhor, perfeita contigo, porque entende mais do que ninguém a sua paternidade. Mas clamamos, Pai, santificado seja o teu nome. Nos transforme. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.